Paz do Senhor, igreja. Mais um domingo na presença do Senhor, nessa escola dominical. Você na sua casa, eu aqui na minha casa, eu convido você a adorar e exaltar o nome do Senhor. Mas antes de tudo, convido você a fechar os seus olhos para a gente orar, agradecer o nome do nosso Deus e invocar mesmo a presença dele em nossa casa, na nossa vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, te agradeço, ó Pai. Te agradeço, Deus, porque acabamos de acordar com saúde. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo e temos certeza disso. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa segurança. Muito obrigado, Pai, porque a gente olha para o Senhor e vê o socorro. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é a nossa luz e salvação. Invocamos o Senhor nessa hora, Pai, pedimos para que o Senhor esteja presente em nossas casas. Queremos sentir Tua presença, queremos louvar o Senhor e saber que o Senhor nos ouve. Então nessa hora, Pai, limpa nossos corações, perdoa nossos pecados, aqueles pensamentos, ó Pai, que tivemos e não agrada o Teu coração, aquela atitude, ó Pai, que muitas vezes não foi aprovada por Ti. Em nome de Jesus, tudo que existe em nossos corações que não foi de agrado do Senhor, do Seu agrado, que o Senhor possa estar perdoando. Mas sobretudo, Pai, não seja somente uma limpeza em nossos corações. A gente pede, ó Deus, que o Teu Santo Espírito habite em nós e vá nos lembrando, Pai, a cada hora que a gente for errando no nosso dia, que Ele possa nos lembrar para que a gente vá consertando nossas atitudes. Nossos atos precisam ser consertados, porque o que a gente mais quer é ser santo, assim como o Senhor é santo. Esteja conosco em todo o tempo, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa estar conosco mesmo e queremos sentir muito mais que Tua segurança em nossas vidas. Queremos sentir o Senhor, ó Pai, nos ensinando a viver conforme o Senhor quer. Te louvamos, Te bendizemos e Te adoramos em espírito e em verdade. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Cante comigo essa canção. Senhor, formoso és. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém.
Cante animado agora, que ele é o refúgio de Fortaleza, vamos? Você tá convidado a bater palma daí, viu? Animados, em nome de Jesus. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Se tem alguma pessoa do seu lado agora aí, aproveita para cantar isso olhando para ela, beleza? Mas eu vou cantar falando para você. Então vamos lá. Deus é o teu refúgio. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar, nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Na rocha você está, Ele é o grande. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o Senhor, o teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Ele é o Senhor Jeová que cuida das nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por teu amor, fidelidade, bondade conosco. Te adoramos e bendizemos, graças te damos. O Senhor é um amigo verdadeiro. Te louvamos, Pai, porque todas as horas o Senhor se mostra amigo. Conhecemos a Ti. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. Ele tem nome, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente confia, e nele a gente pode confiar. A gente pode confiar em Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar em Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. Ele é o filho de Deus Pai. Seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar em Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar em Jesus.
nele a gente pode confiar. Essa paz que estou sentindo, bem aqui em mim, bem aqui dentro de mim. É o amor de Jesus, é o amor de Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar em Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar em Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Vou te falar uma coisa, hein? Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Afirma isso pra quem tá aí, vai. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Ele é Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar em Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Amém. Aleluia. Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje é domingo, 5 de abril de 2020. Estamos aqui nesta manhã de domingo para mais uma devocional da nossa escola dominical. Trazer a memória, no dia 26, último, né? Eu fiz uma devocional também, onde eu falei sobre o conceito de fé, o que não é fé. Falei sobre o maior inimigo da nossa fé, que é o medo, e falei sobre a ferramenta que vence esse inimigo da fé, que é o amor de Deus. E naquela oportunidade eu citei o Evangelho de Mateus, do capítulo 14, versículo 22 ao 33, onde Mateus relata o episódio no qual Jesus caminha sobre o mar. Hoje eu quero aprofundar um pouco mais sobre essa passagem de Mateus, onde nós vamos buscar ali um entendimento e o aprendizado do que quer dizer cada passagem, né? Cada episódio dentro dessa história, ok? Para isso, nós vamos então abrir aqui a nossa Bíblia e ler por completo do capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Esta mesma passagem nós vamos encontrá-la no Evangelho de Marcos, do capítulo 6, versículo 45 ao 52. E também vamos encontrá-la no Evangelho de João, do capítulo 6, versículo 15 ao 21. Os três evangelhos, eles relatam a mesma história. Por quê? Um é na visão de Mateus, outro é a mesma passagem na visão de Marcos, outro é a mesma passagem na visão, na perspectiva de João Batista. Então, quando a gente junta os três, a gente consegue enriquecer mais o nosso conhecimento. Ok? Então, o tema que eu quero tratar hoje da nossa devocional: Jesus acalma as nossas tempestades interiores. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nesta manhã de domingo, Senhor, estamos nós aqui de novo reunidos nessa devocional para aprender mais de Ti. Abra, Senhor, os olhos do nosso entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos o conhecimento da Tua Palavra, revela-se a nós, ó Pai. O Senhor é um Deus que busca que todos o adorem, Espírito em verdade, e que possamos entender e compreender quais são as profundezas das palavras do Senhor e que elas são luz para o nosso caminho. Para que possamos, ó Deus, compreender cada vez mais a nossa posição em Ti e o que o Senhor tem para nos dizer todos os dias, no nome de Jesus. Amém. Bom, antes de iniciarmos de fato a nossa devocional, algumas informações que eu quero dividir para poder a gente alinhar o nosso conhecimento e o entendimento do que nós vamos ler. Muito bem. A passagem ela fala que Jesus vai ao encontro dos discípulos na quarta vigília. O que é quarta vigília? Bom, o judeu e o romano, uns falam que judeu, outros falam romano, dividem a noite em 4 vigílias, de 18 horas até as 21, de 21 à meia-noite, de meia-noite às 3 da manhã e de 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus vai ao encontro dos discípulos próximo da quarta vigília, então próximo das 3 horas da manhã, ou seja, de madrugada, em plena escuridão. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante fala que Jesus os vê fadigados de remar a cerca de 25 a 30 estádios. Bom, a medida estádio, ela é em torno de 150 metros. Então, Jesus os vê a cerca de 3 quilômetros de distância, mais ou menos, observando que nós estamos falando de madrugada, de noite. Outro ponto muito importante, Marcos 6,48, né? Jesus os compeliu a entrar no barco. Essa palavra compelir, ela não te dá muita alternativa, porque isso é uma determinação, isso é uma ordem, isso é uma ordenança, tá? Isso é uma obrigação. Jesus os obrigou a entrar no mar. Isso é importante para o nosso entendimento também. E para contextualizar essa nossa devocional, nós precisamos buscar um pouco no Evangelho de João 6,15, que ele vai falar o seguinte: Jesus, ao tomar conhecimento da morte de João Batista, ele orienta então os seus discípulos, né?
a se retirarem para o outro lado do mar, para um lugar deserto, um lugar apartado, né? Provavelmente em busca de algum descanso. Entretanto, ao chegar nesse outro local, eles encontram o quê? A multidão. E essa multidão, Jesus passa a ensiná-los, passa a curar os enfermos, e no final do dia, Jesus resolve desafiar os discípulos a dar a esse povo algo para comer. E aí nós vemos também a primeira multiplicação de pães e peixes neste episódio. E aí Jesus também percebe que a intenção do coração daquela multidão é arrebatá-lo, ou seja, pegá-lo à força e elevá-lo a rei. A rei de onde? O rei deste mundo. Um milagreiro, podemos dizer assim. Uma pessoa que fazia milagres, fazia prodígios, maravilhas, está no meio dele, que era, a intenção deles era dizer que Jesus era rei. Um rei humano. E aí Jesus, então, ordena os seus discípulos a entrarem no barco e a irem para o outro lado. Quando fala entrar no mar, ele está falando do lago da Galileia, que é um lago de água doce, que ele tem em torno de 21 km de comprimento por 14 de largura. Ok? Então isso são informações que vão ser valiosas para o nosso conhecimento e para a nossa devocional, entendimento do que está passando e o ensinamento que Jesus e Deus quer nos transmitir através desta passagem. Vamos lá. Quando Jesus determina aos seus discípulos que eles deveriam entrar no barco e partir, aqui nós já temos uma primeira informação importante. Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos. Então os discípulos partem para o outro lado debaixo de uma determinação de Deus, de uma orientação de Deus. Ele os compeliu a ir. E aí, provavelmente os discípulos vão, porque eles imaginam o seguinte: bom, nós passamos o dia inteiro, envolvidos até agora com essa multidão, multiplicação de pães e peixes, que eles não entenderam muito bem, mas lá na frente vão entender que eles não entenderam o que era a multiplicação de pães e peixes. Partiram, provavelmente, com o sentimento de buscar um descanso do outro lado. Só que aí, no meio do caminho, no meio do mar, eles são acometidos de vento contrário e de ondas fortes. Aqui nós temos um ensinamento muito interessante, porque mesmo os discípulos estando debaixo da determinação de Cristo, eles sofrem as intempéries. E o mesmo vai acontecer conosco. Muitas das vezes nós também, debaixo da orientação de Deus, debaixo da determinação de Deus, da ordem de Deus, também passamos por tribulações, passamos por dificuldade, passamos por doença, passamos por tempestades, por ventos contrários, muitas coisas o crente passa. Mas o crente passa por isso, mas o não crente passa também. O mundo todo passa, porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E qual é a diferença então do crente e o não crente no momento de tribulação? A diferença é que no momento em que o crente passa por tribulação, aí nós vamos ter o primeiro entendimento: Jesus não te perde de vista. Os discípulos estavam a 3 km de distância da costa, açoitados pelo vento, durante a escuridão e por ondas fortes. Mas Jesus os viu a 3 km. Nós, com a nossa visão humana, durante um dia, claro, se nós conseguirmos enxergar a uns 500 metros com nitidez, já vai ser um grande feito. À noite, na escuridão, a gente não tem a menor chance. Aqui é uma visão espiritual. Jesus os viu passar por tribulação. E Jesus os viu, mas não os socorre. Por que Jesus também não
vai ao encontro deles de imediato, ou vendo-os passar por tribulação, Jesus poderia, de lá do monte mesmo, determinar uma ordem ao vento, para o vento cessasse, para que o mar se acalmasse, mas também não faz isso. E os discípulos estão remando de mais ou menos às 9 horas sem parar, ou seja, do início da tarde a 3 horas da manhã. Eu não sei se você já teve a experiência de remar alguma vez, eu já tive, é extremamente cansativo. E remar contra o vento, eu também já tive. E com ondas fortes, eu também já passei por isso. E, de fato, você rema e o barco não sai do lugar. E essa é a experiência de Jesus. Você se sente apavorado, porque o vento é forte, ele te empurra contra, a onda bate no barco, a água cai dentro do barco, é aterrorizante. Então, provavelmente, os discípulos também passaram por essa experiência. E Jesus não foi ao encontro deles, deixou eles por 9 horas mais ou menos remando nessas condições. Mas na quarta vigília, por volta de 3 horas da manhã, Jesus vai ao encontro dos discípulos. E aí nós temos outro ponto muito interessante. Jesus, ele vai ao encontro do discípulo da maneira mais inusitada e impensada possível. Por quê? Jesus poderia ter pego um outro barco, né, e ido até o barco dos discípulos, mas não. Ele vai andando sobre as águas. O andar sobre as águas aqui, Jesus está andando sobre o mar revolto, embaixo do vento contrário e na escuridão. O que isso quer dizer para mim e para você? Que com todas as dificuldades que você tem na sua vida, com todas as intempéries que te pegam, com todas as dificuldades que você pode enfrentar, saúde, doença, desemprego, problema familiar, problema com o filho, né? Todas essas arguras do dia a dia que nós estamos sujeitos, todas essas coisas, Jesus caminha por cima delas. Jesus, todas essas coisas estão debaixo dos teus pés, né? No livro de Hebreus 2:8 vai dizer o seguinte: porque todas as coisas estão sujeitas debaixo de seus pés, e nada ficou fora do seu domínio. Ou seja, todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus e tudo está no domínio de Jesus. Porque nós temos que crer que nós temos um sumo sacerdote que está à destra de Deus, onde intercede por nós, e que nós temos livre acesso ao Pai com as nossas petições, e que todas essas coisas do mundo estão debaixo dos pés de Jesus. Esse é o papel meu, é o papel do crente. Nós temos que crer nisso, porque nós não vivemos por vistas, mas nós vivemos por fé. Quando Jesus se aproxima do barco, e aí nós temos outro ponto importante, os homens, os discípulos, são homens experientes, são homens maduros, experimentados no mar, provavelmente. Muitos provavelmente sabiam nadar, ou quase todos. E mas mesmo assim eles são tomados de medo. E gritam: é um fantasma. E Jesus lhes responde: não tenhais medo, sou eu. Sou eu que vou ao seu socorro na noite escura. Sou eu que vou ao seu socorro quando você acha que não tem mais solução. Sou eu que vou ao seu socorro a distâncias, porque eu nunca te perdi de vista. Sou eu que vou ao encontro do fadigado, do cansado, do desesperançado. Mas Jesus lhe traz de volta a calma, te busca no socorro e entra no barco com você. Então você nunca está abandonado. Primeiro porque Jesus não te perde de vista. Jesus anda sobre as dificuldades, todas as dificuldades, e ele entra no barco com você e te acalma. Esse é o nosso papel enquanto crente, caminhamos por fé. Mas Pedro, ele tem uma atitude diferente, atitude de fé.
de coragem. Ele fala assim: se és tu, Senhor, ordena que eu vá ter contigo. E Jesus lhe disse: vem. E Pedro desce do barco e vai ao encontro de Jesus. Imagina só, Pedro dentro do barco, quando Jesus fala vem, ele tem uma atitude de ousadia, de coragem, de determinação. Olhos fitos em Jesus, ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Enquanto ele caminha sobre as águas, olhando para Jesus, ele está caminhando, ele está andando sobre as dificuldades, ele está passando por cima das dificuldades, ele está passando por cima dos ventos contrários, né? Agora, quando ele olha para a circunstância na qual ele está caminhando, ou seja, para o vento forte, está olhando para a circunstância, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, o que ele faz? Grita por socorro, e Jesus imediatamente o socorre. Por que Jesus imediatamente o socorre? Porque Pedro está andando debaixo da ordenança de Deus. Ele está andando debaixo da determinação de Cristo. Ele está andando debaixo da palavra de poder que Jesus deu para ele. Vem. Então, por isso é que Jesus imediatamente vai ao socorro dele. Isso vale para mim e para você, por quê? Quando nós recebemos de Deus uma orientação, uma determinação, Deus falou comigo que eu tenho que fazer alguma coisa e eu vou caminhando fito em Jesus, aí a minha vida é melhor, minha vida financeira está ok, minha vida familiar está bem, meu casamento está bem, eu tenho uma intimidade maior com Deus, eu tenho facilidade de orar, eu tenho facilidade de ler a Bíblia, né? A minha vida está muito boa. Agora, no momento em que eu olho para a circunstância, quais são as circunstâncias do meu dia a dia? Doença na família, problema com um filho, né? Um problema financeiro, um problema de casamento. Aí eu tiro os olhos de Jesus e olho para a circunstância. Quando eu olho para a circunstância, eu começo a afundar. Quando eu começo a afundar, eu começo a retroagir na minha vida em Cristo. E aí eu volto às práticas anteriores. E aí, quando você percebe isso e grita para o socorro, como você estava debaixo de uma palavra de poder, uma palavra de Deus, ele imediatamente te puxa pela mão e te socorre. É assim que funciona. Pedro, provavelmente, ele sabia nadar, porque ele era um pescador, e é impensável, né? Um pescador que não saiba nadar. Então, por que Pedro afundou? E ainda mais, ele grita e ainda fala: salva-me, Senhor. Aqui nós temos uma chave importante. Porque Pedro, ele está apoiado na palavra de Jesus. Qual a palavra qual? Vem. Jesus não deu nenhuma orientação para Pedro. Ó, vem, mas vem com cuidado, né? Venha devagar, né? Entra no mar com calma. Não, ele falou assim: vem. E Pedro, por coragem, ousadia, com determinação e confiante em Jesus, né? Olhos fitos em Jesus, ele desce no mar e começa a andar. Se Pedro sabia nadar, por que então que Pedro simplesmente, quando começou a afundar, não boiou e voltou a nadar normal? Plenamente fácil de entender, né? Poderia voltar a nadar. Por que ele não faz isso? Porque aqui, meu irmão, o que nós estamos falando não é da sua capacidade física, dos seus atributos, da sua inteligência, da sua vida financeira, né? Não. Nós estamos falando de você estar firmado em Jesus. Então, quando você está firmado em Jesus, não é a sua força que te livra, né? Não é a sua capacidade que vai te voltar à tona. Não, é Jesus Cristo. Você tem que voltar à palavra de Deus, né? E ele toma imediatamente pela mão e te coloca de novo no caminho. Por quê?
porque Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. Se Jesus te disse vem, confie nele e vai, porque pelo poder das suas palavras é que as coisas se fazem. Passagem evangélica, nós temos lá Jesus determinando palavras: vai, tua fé te salvou, esteja curado, faça-se a luz, e a luz se fez. Ou seja, desde Gênesis, toda a Bíblia dá testemunho da palavra de poder de Deus. E ele fala para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que você tirou o olho de mim? Por que você se desviou do foco? Por que você não ficou fito nas minhas promessas, na minha palavra? Esse entendimento é que nós temos que ter quando Jesus fala para Pedro: por que você duvidou? Homem de pequena fé, você não acreditou em mim, você tirou os olhos de mim. E isso vale para Pedro e vale para mim. E vale para todos nós. E vale naquela época, mas vale para o dia de hoje também. Né? Nós precisamos estar o quê? Sempre firmes na palavra de Deus. Ao entrarem no barco, o vento cessou. E aqui nós vamos perceber que primeiro Jesus acalma os seus discípulos e depois Jesus acalma o vento. Também aqui nós temos um entendimento para isso. Em Mateus 8, do 23 ao 27, quando nós temos a primeira tempestade que aconteceu, estando Jesus no barco naquela ocasião, ele está dormindo, os discípulos passam amedrontados com vento forte e onda, eles acordam Jesus e falam: Senhor, salva-nos, você não está vendo que o mar está revolto? E Jesus ali, ele acalma o mar. Mas nessa passagem aqui, que nós estamos estudando hoje, é diferente. Jesus acalma os discípulos, entra no barco e acalma os discípulos. Depois, ele acalma o vento e as ondas contrárias. E logo em seguida, eles atravessam e vem a luz. Então eles saíram da escuridão, foram para a luz, foram para a terra firme, saíram do mar revolto e do vento forte. Mas, por que Jesus acalma os discípulos primeiro? Porque muitas das vezes não são as circunstâncias e nem a dificuldade que nos amedronta, que nos tira do nosso prumo. Somos nós mesmos. Por quê? Porque as circunstâncias e o vento contrário muitas vezes nos amedrontam, elas nos paralisam, nos aprisionam. Mas o medo, que é o contrário da fé, ele que nos angustia. É o medo que nos dá ansiedade. Por isso é preciso primeiro acalmar a sua alma, acalmar o seu homem interior, trazer você de volta ao conforto de Deus e depois sim acalmar os seus ventos contrários. E com Jesus no barco, eles o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. É depois de experiências como esta que Pedro teve, que os discípulos teve, é que a gente muda e diz: verdadeiramente tu és filho de Deus. Em Mateus 16, 13 e 16, Jesus interpela os discípulos e faz a seguinte pergunta: que diz o povo que é o Filho do Homem? E eles respondem: João Batista, Elias, Jeremias, algum profeta. Mas para vocês, quem sou eu? E eles respondem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido de Deus, tu és o Messias, tu és o Emanuel, o Deus conosco. Então, meu irmão, nesta manhã, vamos confiar em Cristo, vamos botar nossa dificuldade na mão de Deus. Ele vai ao nosso encontro o tempo todo, ele não te perde de vista, ele caminha sobre as suas dificuldades, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Esse é o Deus, esse é o Cristo que nós acreditamos. Essa é a palavra de poder, essa é a nossa fé. A fé que remove montanhas, a fé que cura, a fé que salva, a fé que passa por cima de todas as dificuldades. Vamos orar.
Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa devocional de hoje. O Senhor verdadeiramente é o Deus conosco, é o Emanuel. O Senhor verdadeiramente anda sobre as dificuldades, sobre as intempéries, sobre todos os problemas da nossa vida. Todas as coisas estão na sua mão. Mesmo a gente achando que o Senhor nos abandonou, o Senhor nunca nos perde de vista. Mesmo estando nós debaixo da escuridão, estando demais, enfrentando ventos contrários, enfrentando angústia, dificuldades, todas as intempéries, o Senhor nunca nos perde de vista. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos ampara, é o Deus que está sempre ao nosso favor. Muito obrigado, dá-nos um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém.